Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou a doutora Mariana Vogel, médica nutróloga, especialista em saúde feminina e digestão. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre digestão para que você consiga ter uma saúde digestiva muito melhor, né? Para que você consiga ter uma saúde plena muito melhor, porque eu acredito que a maioria das doenças começam no intestino, né? No processo digestório da gente, tá? Antes de mais nada, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtem, compartilhem o vídeo, comentem. Isso faz com que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e chegue para mais pessoas. Além disso, para você não perder nada do que eu posto por aqui, ative o sininho também e entre no meu Instagram, doutora Mariana Vogel, que lá eu dou várias dicas, falo sobre vários outros assuntos e temos um grupo fechado sobre saúde digestiva, onde eu coloco desafios e dou dicas também para melhorar a saúde de todo mundo, ok? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem estando muito em alta também, que está sendo muito em alta, que é sobre desbiose, microbiota intestinal, né? Eu já inicio aqui pedindo para vocês que quem possa assistir, né, quem puder assistir, Os Segredos da Alimentação, que é um documentário lá no Netflix, que é muito legal, muito interessante, super didático para vocês entenderem um pouquinho das coisas que eu vou falar aqui, ok? Então, o que é a desbiose? Antes de a gente entender o que é a desbiose, é importante que vocês tenham um conceito de que todo o nosso sistema digestivo, desde o estômago, da boca, do estômago, na verdade, nós todos somos feitos por muitas bactérias, né? Fungos, bactérias, vírus, enfim, estão presentes na gente. Mas todo o nosso sistema digestivo também ele é assim. Então, mas esses micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, eles vivem em forma de equilíbrio, eles são importantes, né? Cada um tem sua função e sua importância dentro do nosso organismo, tá? O problema é quando esse equilíbrio acaba, né? E com várias agressões que a gente faz ao longo da nossa vida ao nosso corpo, esse equilíbrio acaba. E prevalecendo os patógenos, né? Que são os micro-organismos que possam causar doenças, tá? Infelizmente, né? É assim, quando a gente acaba com o desequilíbrio normal, quando a gente inflama o nosso intestino, quando a gente altera o pH do nosso estômago, do nosso intestino, atrapalhando a digestão, atrapalhando a função das enzimas, assunto dos 2 primeiros vídeos que eu postei aqui, né? Volta lá para vocês verem. Quando a gente prejudica isso, quanto mais tempo o nosso alimento fica parado nos nossos órgãos digestivos, né? Isso vai fazer com que comece a causar um desequilíbrio na microbiota intestinal. Tá? Não só sobre essas coisas, mas medicações, uso de antibióticos recorrentes, ou quem usou muito na infância, corticoides, anti-inflamatórios, anticoncepcionais também, alimentação rica em açúcares, né? Alimentos que causam alguma intolerância na gente, inflamam a gente, porque isso é muito individual também, pode acontecer. Alimentos industrializados que têm conservantes, o conservante nada mais é do que substâncias que vão pausar o crescimento de bactérias naquele alimento. Então, são antibióticos também, então agride muito, né, o microecossistema. O estresse também é um grande agressor do nosso microecossistema, e quem não está estressado, né, atualmente, nesse mundo corrido, sedentarismo, enfim, várias doenças, várias alimentações, vários tipos de alimentações, né, várias medicações que vão agredindo esse nosso microecossistema digestivo e fazendo com que ele fique em desequilíbrio. As bactérias, gente, elas são muito importantes porque elas ajudam no processo de digestão. É através delas que muitos dos nutrientes também são quebrados e a formação de substâncias importantes. A formação de muco, a formação de substâncias anti-inflamatórias, a formação de butirato, que são ácidos graxos de cadeia curta, que vêm das fibras alimentares. Esse ácido graxo ele vai ser muito importante para diminuir a ansiedade, para emagrecimento, para fazer ativação de sistema nervoso central e diminuir neuroinflamação. Então, esse equilíbrio no intestinal é muito importante porque as bactérias, elas têm funções importantíssimas dentro da gente. O pior é quando há o desequilíbrio, tá?
E quando a gente fala de desequilíbrio, que eu falei para vocês que a maior parte, quando tem um desequilíbrio, as patógenas ganham a guerra, né? Ganham essa briga. As bactérias patógenas, elas produzem, ao contrário das boazinhas, elas produzem substâncias que vão agredir nossa parede intestinal, vão fazer grandes inflamações, vão fazer buracos nos nossos intestinos, né? E que vão passar muitos nutrientes ali, vão passar substâncias que não são benéficas, vão irritar o nosso corpo como um todo. E isso eu vou falar muito quando eu falar sobre leaky gut, que é a síndrome do intestino vazado, tá? Dessas informações para vocês. Então, aconteceu esse desequilíbrio por algum dos motivos, as bactérias começam a crescer de forma irregular, né? A gente não consegue conter esse crescimento bacteriano, principalmente das patógenas, causa um hipercrescimento bacteriano, e aí a gente entra num diagnóstico que chama de SIBO, que é um hipercrescimento bacteriano no nosso intestino. Isso vai fazer com que haja grandes distensões abdominais, grandes alterações no sistema digestório, muita fermentação dos nutrientes, porque as bactérias são fermentativas, então elas pegam esses nutrientes, principalmente se você não está mastigando bem, salivando, né, tendo uma digestão completa, vai ter um hipercrescimento dessas bactérias. Com isso a gente vai ter maior chance de ter infecções também de repetição, infecções urinárias de repetição, infecções intestinais, vão ter alterações de pele, enfim, porque o nosso corpo ele é visto como um todo. O que acontece no meu intestino vai ser sentido em outros órgãos também, tá? E além desse crescimento, hipercrescimento bacteriano, a gente vai para um outro estágio também de um hipercrescimento fúngico. Então a gente tem muitas pessoas que estão sim com uma intoxicação, né? É uma infecção fúngica, tá? Uma síndrome fúngica. Aquelas pessoas que têm candidíase de repetição, né, também tem vaginoses, quando a gente tem infecções bacterianas mais importantes, tem fungos nas unhas, fungos na pele, então isso sim é uma síndrome fúngica por excesso de crescimento de fungo no nosso intestino também, esse desequilíbrio, tá? Então, mais uma vez, pra vocês terem noção que é tudo conectado. Não é porque você tem uma candidíase na vagina que ela não vai ter ligação com o seu intestino, tá? É bom vocês terem esse conceito desses hipercrescimentos, tudo que acontece nesse desequilíbrio, que é o que a gente chama de disbiose intestinal, mas ela não acontece só no intestino, a gente também tem a disbiose gástrica, que veio sendo falada há pouco tempo, que a gente tem a estase gástrica, que eu já falei em outros vídeos para você, e acaba que a gente tem aquele alimento mais tempo parado no estômago, com isso também a gente tem alteração, às vezes um hipercrescimento do H. pylori, disbiose gástrica também está muito relacionada com infecções por cândida também, a gente tem candidíase repetições por conta da desbiose gástrica também, tá, alteração. Quando a gente tem um desequilíbrio, né, nessa microbiota também do estômago, na desbiose gástrica, a gente tem um aumento do crescimento do H. pylori e junto com ele temos aumento também de bactérias que formam o acetato de metila, que é um gás, tá? Então, com isso, a gente vai ter mais distensão estomacal. Esse gás, ele é corrosivo, ele queima, a gente começa a ter muitos arrotos, ele vai prejudicar ainda mais a digestão estomacal também, tá? Então, é muito importante a gente diferenciar isso tudo. Então, a gente tem a desbiose do estômago. Já no intestino, a gente tem a desbiose do intestino delgado também, que cursa muito com formação de hidrogênio, que é um outro gás também, hiperprodução de hidrogênio, distensão abdominal, hipercrescimento bacteriano, hiperprodução de outros gases importantes também, distensão abdominal, tudo que dor, né, tudo que cursa com essa alteração da microbiota, tá? Além das inflamações, das doenças autoimunes, do leaky gut, que já fala em outro vídeo. Já no intestino grosso, a gente também tem a desbiose de intestino grosso, né? Desbiose do cólon, que a gente fala, com uma hiperprodução também de metano, que é um outro gás também importante, também cursando, muitas das vezes com constipação intensa, com excesso de produção de gás, com estufamento, né, intestinal também, essa parte mais inferior. Então, características dessa desbiose de cólon. Mas muitas vezes, gente, a gente tem a desbiose em todos os lugares, elas não têm que ser de forma isolada, porque uma desbiose vai prejudicando o funcionamento da outra parte do sistema digestório e vai causando outras desbioses, então é um desequilíbrio por completo. Tem pessoas que vão ter alterações muito mais na parte do cólon, no intestino grosso, mas tem pessoas que têm muito mais na parte gástrica também, tá?
E outro gás também que é muito importante, que são os sulfetos de hidrogênio, que quando é produzido, eles têm um cheiro de ovo podre, e as pessoas ou soltam, né, os gases, né, através do ânus mesmo, né, com cheiro de ovo podre, ou então são arrotos, então com cheiro de ovo podre. Esse gás, ele é altamente corrosivo, altamente prejudicial, tem vários estudos que relatam que ele faz degeneração também do sistema nervoso central por ele ser muito tóxico, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção do que é um equilíbrio de microbiota, o que é um crescimento de várias bactérias patógenas e quais são as consequências dessa desbiose no nosso organismo. Além de tudo que eu falei que pode alterar esse equilíbrio da microbiota, causar desbiose, né, dos alimentos industrializados, das medicações, dos hormônios, do estresse, de doenças, antibióticos, enfim, tudo isso, tem uma classe de alimentos que prejudica demais, né? Fora as alimentações que a pessoa tem alguma intolerância, alguma alergia alimentar, são os açúcares, gente. Açúcar simples, principalmente, né? O carboidrato, aquelas bebidas açucaradas. Eles são grandes agressores, eles vão alimentar ainda mais esse desequilíbrio, fazer com que cause mais fermentação, fazer com que cause mais inflamação no nosso intestino, né? Na nossa parede intestinal, na barreira intestinal. Então aí vai o meu alerta e o meu conselho para vocês para reduzir drasticamente o consumo de açúcar, principalmente esses açúcares líquidos que a gente fala, né? Desses sucos adoçados, refrigerantes, desses produtos alimentícios aí carregados em açúcar simples em suas composições.